E aí galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês sou eu, o Easy. Pessoal, vamos responder as perguntas de vocês, vamos falar um pouquinho sobre Narutinho, beleza? Sobre outros desenhos também, porém a maioria aqui é Naruto, o foco do canal é esse. Então, já sem enrolação aqui, dá like aqui, se inscreve no canal se quiser e bola pra frente. E vamos à primeira pergunta que é do membro aqui do canal, Sol da Testa, e a pergunta dele é o seguinte: fala bolado, tranquilo, mano? Você acha que quando o Gaara ganhou de Rock Lee foi o roteiro? Pois quando o Lee tirou seus pesos na luta contra Gaara, ele ficou tão rápido que o Gaara não tava dando conta dos movimentos dele. Pois pensa assim, quando o Lee tirou os pesos do seu corpo, os movimentos dele ficaram tão rápidos que Gaara ficou surpreso e pensando que nenhum humano poderia ter aquela velocidade. E pensando nisso, como deu tempo de Gaara transformar sua cabaça de areia em areia, se ele nem conseguia prever os movimentos de Lee naquela super velocidade? Bom, não é o seguinte, nessa luta aconteceu muita coisa. A gente tem que lembrar primeiro, Gaara tem uma areia que é surreal. A areia dele é muito rápida, muito resistente, e ele tem aquela questão de que ele não precisa nem pensar em se defender, a areia defende sozinho. É meio que espiritual isso, meio que dá a entender durante a obra que é a mãe dele que está protegendo ele, é a forma da vontade da mãe dele, ou o espírito da mãe dele, alguma coisa do tipo que protege ele sem ele pensar naquilo. Então a areia protege ele automaticamente. Então o Rock Lee sim se tornou um cara muito rápido quando tirou os pesos. Quando ele usou os 4 portões, ele ficou ainda mais rápido. Porém, ele tinha que passar por muita coisa para vencer o Gaara. O Gaara tinha areia que defendia ele incondicionalmente, ele podia atacar pela vontade dele, então tinha areia que defendia ele. Ele atacava com areia e ao mesmo tempo ele tinha uma proteção na pele dele que era a armadura de areia. Então, manos, ele tinha muita coisa que ele tinha que passar e o Lee não aguentava mais. O Lee tirou os pesos e ficou mais rápido, só que ele percebeu que não dava para vencer com aquilo, ele precisava de mais coisa. O que ele fez? Ele foi abrindo os portões, só que abrir os portões desgastava o Lee, como desgasta qualquer pessoa. Por isso que os 8 portões são uma técnica muito difícil, porque ela precisa que tu vá lá e treine teu corpo para aguentar os 8 portões. Então é uma coisa muito difícil para qualquer um. Imagina o Lee lá no início, que era um cara que estava recém começando, ele era inexperiente, treinou bastante, porém ele não tinha o corpo forte o suficiente para aguentar os portões. Então ele foi até o quarto, que foi surreal, o corpo dele não aguentava mais. Então ele se movimentou muito, cansou muito, lutou muito, e o Gaara quase não se mexeu durante a luta. Nas primeiras partes da luta ele não se mexeu, depois quando o Lee começou a botar pressão mesmo, que tirou os pesos e tal, ele se mexeu um pouco mais. Porém, perto do que o Lee estava fazendo, o Gaara tecnicamente quase não se mexeu durante a luta. O Lee correu, pulou, saltou, correu, fez de tudo, deu soco, chute, enquanto o Gaara se defendia com a areia e ficava mais parado do que nada, sabe? O bicho quase não trabalhou na luta. Claro que ele cansou, claro que ele ficou quebrado, porém o Lee se movimentou muito mais e cansou muito mais. Então no fim Lee não aguentou na questão de físico mesmo, o físico dele não aguentou suportar tudo aquilo que ele fez para tentar vencer o Gaara, que era um cara excepcional, que nem se mexia para lutar. O bicho lutava parado. E mesmo depois de caído, o Lee levantou ainda inconsciente, só com a vontade dele. A vontade dele fez ele querer continuar lutando, porém não tinha mais para ele já tinha perdido porque o Gaara interrompeu a luta. Então é aquilo, pessoal. Não teria como o Lee vencer naquele momento. O Lee não tinha o físico suficiente para aguentar toda aquela luta, e já o Gaara estava parado e tinha energia suficiente para continuar lutando. Mesmo que ele ficou bem quebrado no final da luta, se for comparar como o Lee ficou e como o Gaara ficou, a gente vê bem a diferença entre os dois. Um não se mexeu durante a luta quase, e o outro teve que fazer de tudo para tentar bater no Gaara. Então, para mim, não importa a velocidade que ele alcançou, o Gaara tinha uma defesa quase impenetrável, tipo automática, e fora tinha uma armadura de areia, e também o cara não se mexia, tinha chakra bem guardado e bem reservado ali para poder lutar, ou até um pouco mais. Claro que o Lee deu pressão nele, deixou ele mal no final da luta, porém, entre um e outro, obviamente, o Gaara ia vencer, não tinha nem condições do Lee vencer, mesmo com aquela velocidade toda dele. Então já vou para a próxima pergunta, que é do Rafael Hartmann, o bicho é bolado, e a pergunta dele é o seguinte: Tobirama pode ser considerado o Kage mais cruel de toda a Konoha? Falo isso pelo jutsu que ele criou, e entre outras coisas. Mano, na minha opinião, sim, Tobirama foi um dos Kages mais cruéis, e não só dos Hokages, dos Kages mais cruéis, porque na minha opinião o Kage mais cruel foi o Yagura. Claro que depois foi dito que ele foi pego num Denjutsu e não sei o que não era ele que tava fazendo, mas isso não cola comigo, e ele é um dos Kages mais cruéis na minha opinião. Mano, o bicho passava geral, o exame de Kirigakuri para se tornar um ninja e tudo mais era muito ruim, era uma coisa tipo, um matava o outro, então era um bagulho surreal, muito zica. E manos, não vem com papinho de Genjutsu pro meu lado, beleza? Mesmo que a obra diga, eu não quero aceitar isso, não aceito. Se o cara é ruim, não tem que estar mudando. E no caso de Tobirama também, o cara muito ruim. Mano, o Edo Tensei, ele criou. E para fazer o Edo Tensei, ele precisa de sacrifício. Eu até falei isso num outro vídeo aqui no canal. Precisa de um sacrifício. E o sacrifício humano. Então, ele tinha que pegar vidas para fazer o Edo Tensei. Então, o cara era ruim sim. O cara era bonzinho, aquela coisa maravilhosa. Porque, como eu sempre digo, mano,
numa era de guerra, não existe bom moço, existe o cara que tem que fazer o que tem que ser feito. Então o cara fez o que tinha que ser feito, mas bonzinho ele não era não. O bicho tinha, mano, o bicho era bolado. Vapo e Vapo, não perdoava ninguém. Atrapalhou ele? Vapo. Se fosse o Tira, Vapo, beleza? E qual a opinião de vocês? Quem é o Kage mais ruim pra vocês? Mais, mano, o ruim que eu digo assim, ó, de bicho brabo mesmo, que não gosta de ninguém, que faz o mal, que maltratou as pessoas. Deixe nos comentários aí. Então já vamos à próxima pergunta, que é do Lucas Nascimento de Assis, membro aqui do canal. E, manos, ele já tem a badzinha amarela aqui no canal. O que significa isso? Quer dizer que ele tá há meses já apoiando o canal. Então, mano, muito obrigado, tu é zica demais. Vamos outra pergunta pra ver qual é que é. Quais personagens você considera ninjas além da sua geração? Por exemplo, Hashirama, que só foi superado por Naruto após muitas gerações, quebrando a máxima da obra, que é dita que a geração posterior supera a geração anterior. E pra dizer a verdade, na geração atual, no caso Boruto, creio que pouquíssimos irão conseguir superar a geração passada, pois os 11 de Konoha são todos heróis de guerra. E por mais que todos os filhos deles sejam muito promissores, são muito Nutelinha fora o núcleo principal e não vejo eles tendo muita relevância, querendo buscar evoluir e se superar a cada dia mais. Bom, Lucas, eu também acredito que essa geração de Boruto aí tá fraquinha demais. Eles poderiam fazer uma geração zica demais. Os personagens de Boruto são muito bons, são personagens incríveis, bem feitos, porém eles não vão conseguir superar a geração passada, porque a geração passada era muito zica, e vai quebrar sim a máxima da obra, que a geração posterior sempre vence a geração anterior. E os ninjas que quebraram, na minha opinião, essa regra de que a geração anterior é vencida pela geração posterior são Hashirama, como tu falou, Madara, Naruto e Sasuke, que também não vão ser superados mais, Minato, Tobirama, Mu, muitos personagens que não serão superados, que são personagens incríveis, que estão no topo, tipo o terceiro Hokage também, o cara que ninguém conseguiu superar, nem mesmo os filhos dele. E dentro de tudo isso, com certeza fica um gosto amargo na nossa boca aqui, porque a gente queria ver sim a nova geração brilhando, aquela coisa, a nova geração chegou, ninguém queria eles, ninguém queria que tivesse nova geração, mas eles vieram. Então eles vieram, a gente começou a abraçar eles para dentro da obra. Não, agora a gente vai gostar desses caras também, é Boruto e tudo mais, pode vir, vamos participar da família. Porém, eles estão decepcionando a gente, porque a obra, no caso, o anime, que é o mais famoso, não tá dando o que a gente quer ver. Os caras brutos, os caras lutando, os caras encarando gente difícil, sangrando, arrancando pedaço, não tá tendo isso. Então a gente tá com o coração partido, querendo que eles façam alguma coisa pra eles brilharem e a gente ser fã deles, porém os caras não fazem nada. Mas isso no anime, no mangá, eles estão acontecendo, estão fazendo as coisas, e acredito que daqui a uns anos, se o anime continuar, a gente vai ver esses caras brilhando aí, mas superar a geração anterior, eles não vão. Poucos vão superar, talvez Boruto supere, talvez o Mitsuki supere de alguma forma, a própria Sarada também pode superar, uma personagem que eu gosto muito, que é a Himawari, manos, que pode também ser uma ninja muito poderosa, apesar que eu não acho que isso vai acontecer, porque ela vai ser puxada mais pro lado da Hinata, e a Hinata a gente sabe que tinha muito potencial, porém não foi explorado. Então, eu acredito que esses personagens têm muito potencial, porém a maioria não vai ser usado, infelizmente. Temos personagens incríveis na obra de Boruto, porém eles não vão ser usados por causa disso. A obra agora é Nutella, infelizmente. Lembrando que a culpa de ser Nutella é da nossa geração. A nossa geração assistia as coisas que a geração anterior fazia pra gente, mas quem tá fazendo as coisas hoje em dia são as pessoas de 25 a 40, 50 anos. A partir da minha idade pra cima, são as pessoas que estão produzindo as coisas hoje em dia. E quem tá produzindo as coisas hoje em dia são pessoas que produzem coisas Nutellas. Quem produz as coisas raízes não é a gente, é os caras do passado. Então a gente tem que ou retrazer isso de volta ou aceitar. Infelizmente, as pessoas mais novas não entendem muito isso, porque muitas não pegaram muitas coisas, da TV no caso. Muitas gurizadas de 14, 15, 16 anos, que até assistem aqui o canal, não entendem, não viram muitas coisas, cara. Tem um vídeo que eu fiz, o episódio passou em 2004 e tal, e perguntei quem é que era nascido em 2004. Muitos nem eram nascidos em 2004, nasceram depois, ou foi o ano que eles nasceram. Então não pegaram muita coisa, não viram muita coisa, não tiveram que assistir Naruto lá depois do almoço, ou antes, né, chegando da escola correndo, que nem era no meu caso, não pegaram essas coisas, essa brutalidade que tinha antigamente. Tu não viu esse episódio, mano, esquece, tu não vai ver mais. Não vai ver mais. E outra coisa, tu não ia ver a obra inteira, tu ia ver pedaços da obra, todo picoteado. Começava numa saga, depois que eu tava na outra saga, e, mano, era uma loucura. Ou dizia que ia ter o episódio em tal dia, chegava naquele dia, não tinha nada passando, tava no jornal. Então, decepção o tempo inteiro. Então, mano, a gente perdeu isso, infelizmente. Tem um lado bom, tem um lado ruim.
mas infelizmente a nossa geração agora é Nutella. E quem não quiser ser Nutella vai ser cancelado, então se não quiser ser cancelado, seja Nutelinha, beleza? Tô triste, não tô feliz. Pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.